Bom dia, pessoal do canal. Hoje eu vou falar sobre política. Um tema que foi que eu falei tantas vezes, né? A política que eu vou falar hoje no canal é uma política que a gente aprende um pouco na escola, aprende um pouco durante nossa vida, né? É como surgiu a política. A política nasce na Grécia, né? Política. O que significa política? Política significa administrar, ou seja, de maneira que administra uma sociedade, um estado, um município, ou algo que vai fazer com que reúne as pessoas, ou organize algo, ou seja, no caso, o país, o município, ou que haja uma organização. Então, a política, ela vem com várias coisas, né? Várias palavras, vários requisitos. Os filósofos trouxeram a democracia, depois que eles começaram a estudar sobre a organização, sobre a democracia, que significa poder do povo, né? O povo tem o poder, está na mão do povo a organização da sociedade. Então, quando os filósofos, vários filósofos, Platão, Aristóteles, quando eles começaram a se organizar para ver algo que pudesse organizar a nossa sociedade, eles trouxeram várias palavras e uma delas foi a política, ou seja, a maneira de se organizar. E a democracia, que é o poder do povo. Poder do povo. Então, a política, ela vem no início em Atenas e Grécia e aquela região como cidades-estados, ou seja, cidades que governavam por si só, ou seja, tinha alguém ou um conjunto, normalmente é um conjunto de pessoas que organizavam, que tinha um governo, ou seja, era uma cidade dentro de outra cidade. Hoje a cidade, elas se juntam, ou tem uma cidade, tem distritos governados por um poder, pelo governo, o prefeito do estado, várias cidades com um prefeito só. Nas cidades-estados, a cidade por si só se organizava. É por isso que era chamada de cidades-estados, onde surge a política. Então, com o passar do tempo, a política, ela se introduz na sociedade através dos filósofos, e isso vem até hoje, né? Até hoje, a política, que a gente pensa que é uma coisa que não está na nossa vida, mas está na nossa vida, porque através do discurso, da dialética, que é a maneira de você falar, de você transformar uma ideia ou de colocar uma ideia para alguém, então, de certa forma, se faz a política. Então, a política nasce de um anseio para se organizar, para se organizar de maneira ética, para se organizar a população, para ver como se faz de maneira coercitiva, ou seja, de maneira regras para que possa as pessoas não ir de encontro à sociedade. Ou seja, a sociedade, onde teve uma época que os filósofos acharam que tinha que ter algo que pudesse nos organizar. Então, das organizações, das estratégias da organização foi a política. E existe o regime monárquico, que é um rei, existe o regime parlamentar, que são um conjunto de pessoas que regem a sociedade, e existe a democracia, que é por várias pessoas, ou seja, o poder de várias pessoas, o poder do povo, que organiza a república. E com o passar do tempo,
a República, ela hoje é uma das maneiras de governar que mais atua no mundo, né? Em outros regimes monárquicos, parlamentar, mas o que mais tem é o regime da República, ou seja, o regime democrático. O povo governa, de certa forma, né? Diretamente. Antes, o povo governava indiretamente, representado por alguém. E hoje, a política, com o passar do tempo, ela sempre tem alguém que governa, mas tem sempre pessoas que o ajudam a governar a sociedade. E de maneira democrática. A democrática não é só aquele significado de que as pessoas, de certa forma, ela faz com que a direção do seu país tenha uma influência. O povo tem uma influência na direção do país. Mas a democracia também é em vários locais, em vários ramos, no trabalho, no conviver, ou seja, de maneira que possa ser obedecido os anseios das pessoas da sociedade. E no Brasil, o primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca, que ele governou o início dele foi em 1889, que era chamada República Velha, que durou até 1930 e passou por Deodoro da Fonseca, passou por vários presidentes e era um regime, no início no Brasil era um regime militar, regime ditatório, né? Que de certa forma o povo ele não influenciava tanto, ele obedecia mais à organização de uma pessoa que regia através de normas que de certa forma eles colocavam para impor. E com o passar do tempo, né, em 1930, esse regime da República Velha, ele, de certa forma, com a evolução da sociedade, veio a nova República. E muitos que influenciaram essa República Velha foi o presidente Getúlio Vargas. Por que eu coloquei Getúlio Vargas? Porque Getúlio Vargas foi um presidente que trouxe uma evolução para a sociedade. Uma evolução, ou seja, mais democrática. Começou a sair daquele regime ditatório para começar um regime que, de certa forma, a democracia existia. O povo tinha influência. E ele criou a CLT. CLT. Leis trabalhistas. Trabalhistas. E criou a Voz do Brasil e outras normas para ajudar o povo, que o povo, desde a República Velha, já vinha essa democracia, que era uma democracia mais ampla, as pessoas já sofriam com isso. Então, com o passar do tempo, depois veio outro governo outro presidente chamado Juscelino Kubitschek, que ele administrou o país e construiu a capital do nosso país, que é Brasília, né? Que tem um desenho, uma representação um pouco, né? Brasília. E depois de várias constituições, veio a Constituição de 1981, chamada de Constituição Cidadã. Depois da República Velha, de um regime que era militar, depois de golpes que houve, até Getúlio Vargas também deu um golpe depois de várias constituições que foi se organizando a política no país, depois que o Brasil passa por um voto de cabeça, que os coronéis faziam com que obrigavam
obrigavam eles a votar, veio a Constituição Cidadã, que veio para que o voto seja livre e seja secreto. Acaba com aquilo que parecia um voto democrático, mas não era. As pessoas se impõem a votar em um candidato. Então, com isso, essa primeira parte que eu falo da política, ele fala de toda a estrutura da política. E no próximo eu vou falar da política mais atual. Então, fica para vocês pesquisar um pouco do que eu falei e se inscrever no canal e dar um joinha. Se inscreve. Inscreve no canal Aguinaldo Sustentabilidade. Então, no próximo eu vou falar na parte mais atual. Um bom dia e até breve, ou boa noite.